A vida é seu maior tesouro. Graças a ela, você acorda todas as manhãs. Pode ter novas chances para corrigir seus erros. Pode dizer que ama e sentir o amor de alguém. Pode ver seus filhos crescerem. Graças à vida, você é capaz de lutar, aprender, perdoar e pedir desculpas. Graças à vida imortal e indestrutível, você pode sentir o carinho daqueles que partiram do mundo antes de você e que continuam vivos. A vida é seu maior tesouro, porque é o presente do Criador. Não misture bondade com mágoa, perdão com ressentimento, alegria com tristeza, fé com descrença. Se o Pai nos deu a vida, não vivamos de qualquer maneira. Tenhamos alegria de viver. O programa espírita feito especialmente para o seu coração. Olá, queridos ouvintes da Boa Nova, estamos iniciando mais um programa Alegria de Viver, com muita alegria no coração, com muita vontade de estarmos aqui reunidos, falando um pouco mais sobre a história da civilização à luz do Espiritismo, através desse belo livro chamado A Caminho da Luz, livro que é do Espírito Emmanuel e a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nós estamos vendo já vimos no programa anterior, falamos a respeito da evolução do cristianismo, como o cristianismo foi sendo espalhado, difundido por toda a região do Mediterrâneo, por Roma inclusive, e hoje nós estaremos dando continuidade a esse assunto. Eu sou Solange Godoy, junto com André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs e irmãos. Nosso abraço em homenagem àqueles que nos assistem com este coração aberto para a alegria que a doutrina espírita oferece de forma indistinta a todos os que queiram encontrar a esperança. Esse é o objetivo da Boa Nova e é com esta mesma alegria que abraçam você agora nossos queridos Luiz Leite e Alailson Cunha. Pois bem, lembrando como sempre da sua participação no Clube Amigos da Boa Nova, você sabe que toda essa programação, toda essa divulgação, seja da Rádio Boa Nova, seja da TV Mundo Maior, tudo isso gera um custo bastante elevado. Então a sua participação é muito importante, sim. Se você gosta desse conteúdo, acha que tem qualidade, acha que te faz bem, que auxilia as pessoas, auxilia aqueles que você conhece, então participe. Você pode ser essa semente de luz, essa pessoa que ajuda a difundir, ajude a Boa Nova, ajude a TV Mundo Maior a difundir as coisas positivas, a difundir essa bela doutrina, a doutrina espírita. Basta ligar no 0800 12 18 38, aí, isso, lembrando que o horário de atendimento para você ligar para a gente de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 7 da noite. E aos sábados você também pode ligar, das 9 da manhã até as 3 da tarde. Participe, o Clube Amigos da Boa Nova, associe-se 0800 12 18 38. Sua participação é muito importante mesmo. Bem, hoje estaremos dando continuidade então ao capítulo 15º, a evolução do cristianismo. O tópico de agora que Emmanuel traz para a gente é o que fala sobre os mártires. Nós já ouvimos falar tantas vezes, não é? Desses espíritos, dessas almas elevadas que passaram pelos suplícios em nome do cristianismo, em nome daquilo que acreditavam. Então, vamos fazer a leitura? Acompanhe conosco.
Antes do movimento de propagação das ideias cristãs no seio da sociedade romana, já os prepostos de Jesus se preparavam para auxiliar os missionários da nova fé, conhecendo a reação dos patrícios em face dos postulados da fraternidade da nova doutrina. Emmanuel está nos informando que Jesus, sabendo como seriam resistentes os patrícios romanos aos novos valores, os valores de perdão, de bondade, de fraternidade, ele determina que espíritos elevados sustentem as lutas daqueles que estão na terra defendendo o cristianismo nascente, agora na capital do mundo. Ele sabia que não seria de mão beijada que os romanos iriam aceitar uma doutrina que para eles era o oposto do que eles viviam. E é isso que Emmanuel vai continuar a explicar agora na sequência deste parágrafo. As classes mais abastadas não podiam tolerar semelhantes princípios de igualdade, quais os que preconizavam as lições do Nazareno, considerados como postulados da covardia moral, incompatíveis com a orgulhosa filosofia do império. E é assim que vemos os cristãos sofrendo os martírios da primeira perseguição, iniciada no reinado de Nero, de tão dolorosas quanto terríveis lembranças. Nenhum instrumento de suplício foi esquecido na experimentação da fé e da constância daquelas almas resignadas e heróicas. O açoite, a cruz, o cavalete, as unhas de ferro, o fogo, os leões do circo, tudo foi lembrado para a maior eficiência da perseguição aos seguidores do carpinteiro de Nazaré. Pedro e Paulo entregam a vida na palma dos martírios santificadores, e de Nero a Diocleciano, uma nuvem pesada de sangue e de lágrimas envolve a alma cristã cheia de confiança na providência divina. Vemos aqui então que já com Nero começam as perseguições, e Emmanuel, que está nos contando essa história, ele é responsável por testemunhar como espírito este primeiro evento de perseguição, no qual inclusive a sua então esposa Lívia sucumbe no circo. É o ano de 54 depois de Cristo, e Nero começa já a perseguir os cristãos porque precisa ter carne fresca na arena. Então, os primeiros que foram presos, não como cristãos, mas como malfeitores, apresentados à turba como criaturas de vida duvidosa, são aqueles que estavam nas catacumbas. E você sabe que Jesus, tendo vindo à Terra e sido executado na cruz no ano de 33, segundo o nosso calendário, deixa uma mensagem que menos de 20 anos depois já está em Roma, a capital do mundo. Sem telefone, sem telégrafo, sem televisão, sem celular, sem nada. De boca em boca, de exemplo em exemplo, Solange, estes sofridos homens e mulheres que começam a ter esperança vão levando esta mensagem até chegar no centro das grandes decisões do império. E é interessante que, quando isso começa a difundir-se entre militares, o povo, os escravos, isso gera uma celeuma que tenta ser coibida com um decreto do imperador proibindo as reuniões públicas, a não ser aquelas reuniões de finalidades funerárias. Isso. E então, por causa disto, as únicas autorizadas a se reunirem eram as corporações funerárias. Os cristãos começam a se reunir nas catacumbas, onde eram sepultados os mortos. Não podiam dizer que eles estavam infringindo a proibição. Eles não estão se reunindo em casa, não estão se reunindo em outros lugares, estão fazendo a cerimônia aos mortos. Então você vê que é tão rico o que Jesus deixou, que eles chegam a esta época antes mesmo de completar 20 anos de Jesus ter morrido na cruz. E você vê como estes cristãos já estão sendo protegidos pelos espíritos que vão dar força para que eles possam passar pelo testemunho, sem titubear, sem se deixar abater, enfrentando e cevando a transformação do mundo, principalmente do império, com o seu exemplo de coragem
coisa que os romanos não tinham lá muito estímulo para viver em relação aos seus deuses, os deuses pagãos, não é? Continuando o texto. O próprio Marco Aurélio, imperador, cuja elevada estatura espiritual recebera do alto a missão de paralisar semelhantes desatinos, não conseguiu deter a corrente de forças trevosas, mas o sangue dos cristãos era a seiva da vida lançada às divinas sementes do Cordeiro, e os seus sacrifícios foram bem os reflexos da amorosa vibração do ensinamento do Cristo, atravessando os séculos da terra para ser compreendido e praticado nos milênios do porvir. São através das dores e sacrifícios dos heróicos cristãos dos primeiros tempos que se solidifica a força de uma fé que não tem medo mesmo do martírio, que não tem medo mesmo da morte, que não cede porque tem convicção. E se ameaçam com o fim, dizem que não existe o fim e partem para ele com coragem, sem fugir da verdade. Este é o grande legado, Solange, que faz com que tremam os outros. Não por causa das feras, mas por causa de que força é esta, de onde vem este poder daqueles que estão morrendo e ao mesmo tempo abençoando. Que diferente tudo isso para os romanos. Aproveitando, André, fazer um parênteses, porque se não me engano é no livro O Amor Jamais Te Esquece, em que Lúcius fala a respeito dessa passagem, desses mártires no Os primeiros circo. Mártires do circo. É uma cena muito bonita. Tanto Lúcius no Amor Jamais Te Esquece, quanto Emmanuel no romance, que ele conta a vida de Públio Lentulus, que foi ele, e toda a epopeia deste encontro chamado Há 2000 anos, este romance através de Chico, nós vamos encontrar esta cena bem descrita nos muito dois romances. bonitas. E você vai se encantar ao ler, principalmente, a visão espiritual que Lúcius passa sobre Exato. o circo máximo, a chegada do momento do testemunho desses cristãos. É muito emocionante mesmo. Bem, Emmanuel vai falar para a gente agora a respeito dos apologistas, ou seja, daqueles que defendiam o cristianismo. A doutrina cristã, todavia, encontrara nas perseguições os seus melhores recursos de propaganda e de expansão. Seus princípios generosos encontravam guarida em todos os corações, seduzindo a consciência de todos os estudiosos de alma livre e sincera. Observa-se-lhe a influência no segundo século em quase todos os departamentos da atividade intelectual, com largos reflexos na legislação e nos costumes. Tertuliano apresenta sua apologia, sua defesa do cristianismo, provocando admiração e respeito gerais. Clemente de Alexandria e Orígenes surgem com a sua palavra autorizada, defendendo a filosofia cristã, e com eles levanta-se um verdadeiro exército de vozes que advogam a causa da verdade, da justiça, da redenção e do amor. Estes são os chamados apologistas, que são tratados pela teologia católica como os pais da igreja. São aqueles que, vendo a beleza desses documentos vivos de fé, fazem esses gestos de defender uma filosofia que eleva o espírito, que dá força e coragem, nobreza de atitudes. E então você vê que permeia-se por todo o tecido social do segundo século essa visão espiritualizante até chegar na estrutura legal. E é algo que, de verdade, é inovador. É aquilo que surge de um apagado carpinteiro lá da Palestina, que nem romano era, e que com a sua beleza, sua vivência, contagia os espíritos que agora começam a olhar o mundo de uma forma mais luminosa. Emmanuel fala para a gente agora a respeito do jejum e da oração. Os cristãos, contudo, não tiveram de início uma visão do campo de trabalho que se lhes apresentava. Não atinaram que, se o jejum e a oração constituem uma grande virtude na solidão, mais elevada virtude representam quando levados a efeito no torvelinho das paixões desenfreadas, nas lutas regeneradoras, a fim de aproveitar aos que os contemplam.
Não compreenderam imediatamente que esses preceitos evangélicos, acima de tudo, significam sacrifício pelo próximo, perseverança no esforço redentor, serenidade no trabalho ativo, que corrige e edifica simultaneamente. Retirando-se para a vida monástica, povoaram os desertos na suposição de que se redimiriam mais rapidamente para o Cordeiro. Esta visão, muitas vezes própria da ignorância e da ingenuidade, fazia com que muitas pessoas desejassem a santidade no isolamento, fugindo do mal, fugindo dos ambientes sociais, achando que apenas orar e não comer seriam as exigências necessárias para ganharem um plano superior. Quando de verdade o que diz Emmanuel é que o exemplo vivido, a maneira generosa de conviver, os bons costumes adotados pelas práticas cristãs vividas em sociedade, estes sim se representariam um aporte muito mais poderoso para a transformação da sociedade daquela época. A convivência, a necessidade da convivência exatamente. Com as pessoas e não o isolamento. E não o isolamento, exato. Não adianta nada que eu seja santo onde ninguém me provoque. Não adianta nada que eu seja virtuoso onde eu não tenha nenhuma tentação a me dominar à vontade. Então, a tentação e a provocação são os testes pelos quais qualquer candidato a se tornar melhor precisa passar. Se não passar pelo teste, pode ser um bom aluno, mas nunca foi provado. Exatamente. Uma ânsia de fugir das cidades populosas fazia vibrar todos os crentes, originando os erros da idade medieval, quando o homem supunha encontrar nos conventos as antecâmaras do céu. O Oriente, com os seus desertos numerosos e os seus lugares sagrados, afigura-se o caminho de todos quantos desejam fugir dos antros das paixões. Só a grande montanha de Nítria chegou a possuir 30.000 anacoretas. O anacoreta era um cristão ou eremita que vivia em retiro, vivia solitariamente. Eles ficavam isolados do mundo e dos seus prazeres desastrosos. Entretanto, examinando essa decisão desaconselhável dos primeiros tempos, somos levados a recordar que os cristãos se haviam esquecido de que Jesus não desejava a morte do pecador. O Senhor não condenava quem cometia o erro. Ele queria que o errado se convertesse, que aquele que pecava deixasse de pecar. Não que ele se isolasse para não estar em contato com os pecadores. Agora, você já imaginou uma montanha chamada Nítria, com 30.000 anacoretas, 30.000 monges? Eles próprios geraram na montanha um tumulto. Eu quero ficar sozinho, eu também quero ficar sozinho. 30.000 querendo ficar sozinho. Tem cidade aqui no Brasil que não tem 30.000 habitantes. Já pensou esse povo todo na montanha? Parece aqueles pinguins que ficam tentando pegar pedrinha, um roubando do outro, de tanto pinguim na mesma rocha. Mas, veja só, a ilusão de que se isolando estaríamos nos purificando, até hoje chega a muita gente. Existem religiões que quando flagram um de seus membros em erro, elas isolam essa pessoa. Elas colocam essa pessoa num banco ao fundo, porque ele não tem a sua pureza digna de ser acolhida na comunidade daqueles que estão orando, querendo dizer com isso que os que não foram pegos são puros, quando não são. Então vejam só quantos equívocos nós ainda hoje cometemos ao considerar que os pecadores têm que ser isolados. Jesus não disse isso. Os pecadores têm que ser ajudados, têm que ser compreendidos e amparados para que deixem de pecar. Não para que sejam condenados ao ostracismo, ou quando nós não podemos fazer isso, nós nos afastemos deles. Não. É uma forma muito fácil de nos acharmos bonzinhos, não tendo contato com aqueles que nos desafiam a paciência, com aqueles que nos fazem ficar irritados ou que desafiam em nós as nossas fraquezas para enfrentar aquilo que não é agradável. Então, já vemos aqui como que a fuga dessas pessoas não ajudou o cristianismo.
se esses 30 mil tivessem vivido o Evangelho, certamente teriam feito muito mais prosélitos, teriam feito muito mais adeptos do que se isolando na montanha. É isso mesmo, André. Daqui a pouquinho nós estaremos dando continuidade a esse assunto, vamos falar sobre Constantino. Daqui a pouquinho, no programa Alegria de Viver, nós faremos um breve intervalo. Fique conosco. Estamos apresentando o programa Alegria de Viver. Programa Alegria de Viver está voltando. Estamos retornando com o programa Alegria de Viver. Para você que se sintonizou conosco agora, estamos fazendo a leitura e o comentário do livro A Caminho da Luz, livro que é do Espírito Emmanuel e a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Estamos no capítulo 15, falando sobre a evolução do cristianismo. E agora vamos entrar no tópico sobre Constantino. Acompanhe conosco. As forças espirituais que acompanhavam e acompanham todos os movimentos do orbe, sob a égide de Jesus, procuram dispor os alicerces de novos acontecimentos que devem preparar a sociedade romana para o resgate e para a provação. A invasão dos povos considerados bárbaros é então entrevista. Ou seja, Roma tinha feito tanto bobagem, tinha agido de forma tão agressiva, que certamente os espíritos viam a necessidade de acabar com todo aquele processo que não podia planificar-se, não podia permanecer daquele jeito. Então, naturalmente, você observa que, segundo a visão dos espíritos, eles organizam e preparam a sociedade romana para começar a resgatar os erros que já haviam cometido. E a invasão dos estrangeiros, assim chamados bárbaros, é alguma coisa necessária a acontecer, derrubando a hegemonia desse império arrogante, desse império todo-poderoso. Uma forte anarquia militar dificulta a solução dos problemas de ordem coletiva, elevando e abatendo imperadores de um dia para o outro. Sentindo a aproximação de grandes sucessos e antevendo a impossibilidade de manter a unidade imperial, Diocleciano organiza a tetrarquia, ou o governo de 4 soberanos, com 4 grandes capitais. Divide o império e faz com que ele possa reduzir a importância de cada um dos imperadores, mas mantendo a hegemonia imperial e deixando cada um responsável por um setor. Retirando-se para Salona, exausto da tarefa governativa, ocorre a rebelião militar que aclama a imperadora Constantino, filho de Constâncio Cloro, contrariando as disposições dos 2 Césares, sucessores de Diocleciano e Maximiano. A luta se estabelece e Constantino vence Maxêncio às portas de Roma, penetrando a cidade vitorioso para ser recebido em triunfo. Junto dele, o cristianismo se eleva à tarefa do Estado com o Édito de Milão. É interessante a história ao nos contar que Constantino é aquele que tem um sonho em determinada noite esperando a invasão de Maxêncio. Ele é jovem, tem pouco mais de 20 e poucos anos, e ele está na sua barraca, ele vê um símbolo, uma cruz flamejante no céu, e ao redor dela a expressão dizendo: com este sinal vencerás. Então ele sai da barraca e determina a todo o seu exército que em todos os lugares visíveis eles colocassem a cruz, ou um símbolo, que é o que ele diz ter visto, que às vezes é um símbolo com as iniciais gregas do nome Christus. Ele faz isso e todos os soldados passam a guerrear, a ter nos seus escudos este símbolo. Só que o que acontece é que os soldados de Maxêncio, o seu oponente, muitos deles já conheciam o cristianismo, eles eram cristãos também. Quando amanhece e as 2 tropas vão se enfrentar, os soldados de Maxêncio, vendo os símbolos cristãos nas armaduras, nas bandeiras, nas flâmulas do outro exército, abandonam Maxêncio e correm a se juntar ao exército de Constantino.
que obviamente se vê reforçado pelos soldados do inimigo, que agora se tornam também soldados dele, e os próprios seus oponentes acabam correndo atrás de Maxêncio, que acaba executado, jogado da ponte, morrendo afogado no rio Tibre. Esta história mostra como Constantino, vendo o poder desta imagem, por ter ganhado retumbantemente esta batalha, coloca o cristianismo sob sua proteção e passa, através do Édito de Milão, a colocá-lo como uma parte do Estado, autorizando que o cristianismo seja respeitado, sem ser atacado. Depois temos a mãe de Constantino também, a Helena, que vai em busca de várias peças do agiológio cristão lá na Palestina. É uma história muito bonita. Mas a gente vê que este ir e voltar faz com que o próprio mundo espiritual prepare as coisas. E Constantino, quando tem este sonho e sai da sua barraca, ele fica impressionado porque vários dos seus soldados, na madrugada, haviam visto uma nuvem luminosa com esse mesmo símbolo e ficaram impressionados. E quando Constantino, o candidato a imperador, vem e manda desenhar a imagem com este dístico, com este sinal vencerás, isto depois foi cunhado em muitas moedas. Inclusive as moedas do Império Brasileiro traziam no escrito na sua borda, em latim, essa expressão: in hoc signus vinces, você vai vencer com este sinal. É muito interessante essa história. Mas agora a gente tem que ir para o papado, não é, Solange? Exatamente. Desde a 10ª perseguição, que o cristianismo era considerado em Roma como doutrina morta, mas os prepostos do mestre não descansavam, com o nobre fim de fazer valer seus generosos princípios. A fatalidade histórica reclamava a sua colaboração nos gabinetes da política do mundo, e ainda uma vez a indigência dos homens não compreendeu a dádiva do plano espiritual, porque logo depois da vitória, os bispos romanos solicitavam prerrogativas injustas sobre os seus humildes companheiros de episcopado. Assim que o cristianismo atingiu um status de Estado, de religião oficial, ao invés de se tornar uma asa amorosa a acolher todos os outros, desejaram criar a hegemonia, como diz Emmanuel aqui, fazendo com que os bispos de Roma fossem os principais e todos os outros bispos das outras cidades fossem-lhe submetidos a esta hierarquia. O mesmo espírito de ambição e de imperialismo que de longo tempo trabalhava o organismo do império, dominou igualmente a Igreja de Roma, que se arvorou em sucerana e censora de todas as demais do planeta. Cooperando com o Estado, faz sentir a força das suas determinações arbitrárias. 300 anos lutaram os mensageiros do Cristo, procurando ampará-la no caminho do amor e da humildade, até que a deixaram enveredar pelas estradas da sombra para o esforço de salvação e de experiência. E tão logo a abandonaram ao penoso trabalho de aperfeiçoar-se a si mesma, eis que o imperador Focas favorece a criação do papado no ano de 607. Nós vemos então que os espíritos amigos prepostos do Senhor tentavam manter o espírito de humildade, de simplicidade, daquele cristianismo primitivo. Mas, uma vez que os homens não queriam aceitar este caminho por causa dos vícios já repetidos de domínio, de imperialismo, os espíritos que tinham esta função deixaram este movimento religioso entregue a si mesmo, para que através do sofrimento e das angústias ele mesmo fosse se aperfeiçoando. Não como vingança, não como raiva, mas se você tem um filho teimoso e o filho não quer ouvir os seus conselhos, você deixa que o filho faça o que ele queira, porque a experiência vai educá-lo. Mesmo que você, com todo o amor, não tenha conseguido. Ele vai se tornar mais maduro, só que vai sofrer mais, vai levar mais tempo. E quando eles se afastam, as influências negativas acabam dominando e, graças a isto que ele cita aqui, o imperador Focas facilita a organização do papado no ano de 607.
A decisão imperial faculta aos bispos de Roma prerrogativas e direitos até então jamais justificados. Entronizam-se mais uma vez o orgulho e a ambição da cidade dos Césares. Em 610, Focas é chamado ao mundo dos invisíveis, deixando no orbe a consolidação do papado. Dessa data em diante, ia começar um período de 1260 anos de amarguras e violências para a civilização que se fundava. Mais uma vez nós estamos aqui compreendendo que a visão de Emmanuel não é uma visão crítica ou negativa, condenatória do que a igreja fez, mas é uma visão do mundo espiritual acerca da conduta que essas religiões, sobretudo este caminho cristão, agora transformado em um caminho papal, acabou providenciando para o desentendimento dos ensinamentos de Jesus. Poderíamos imaginar que deveria então, se houvesse lógica nisto, entronizar como Papa o bispo de Jerusalém, onde Jesus acabou sacrificado, não é mesmo? A cidade onde os anjos, os santos, os profetas enalteciam a grandeza divina, mas não. Roma quis ser a capital. E os bispos de Roma criam uma estrutura, fazendo com que eles dominassem todos os demais. E a partir daí, vamos encontrar todo um processo político, de governo, de abraçar os caminhos humanos, o poder temporal, dominando esse estágio evolutivo que vai terminar um pouco mais adiante, quando ele cita aqui 1260 anos de equívocos. Mas nós vamos ver isso nos capítulos que vêm a seguir, porque esta é uma visão histórica do ponto de vista do mundo invisível, do mundo espiritual. Quando Emmanuel analisa que por ambições e por interesses, aquilo que haveria de ser uma coisa simples, uma coisa humilde, dentro do ensinamento básico de Jesus, transformou-se num cavalo de batalha, de tal forma que houve papas que, inclusive, ficaram mais tempo guerreando do que no próprio trono papal. Júlio II era um dos mais guerreiros e mais obstinados lutadores para expandir pela força, pelo exército, os poderes da igreja sobre a terra. Então vemos que nada disso está representado por Jesus no seu simples e humilde caminhar terreno. Não existe poder. Jesus era avesso a todo tipo de hierarquia dominante. Ele vivia uma forma simples e livre e dizia que é nisto que a simplicidade e a liberdade caracterizam o Filho de Deus. O homem que está vindo ao mundo para igualar-se a todos os outros e pedir que todos possam ser felizes igualmente. Muito bem, então, no próximo programa estaremos entrando no capítulo 16º. Vamos falar sobre a igreja e sobre a invasão dos bárbaros. Nós queremos convidar você agora para o nosso encontro da próxima quinta-feira, dia 21 de dezembro, em nossa instituição, na cidade de Campinas. Faremos mais uma vez a cirurgia espiritual do Natal. Um tratamento sem corte na pele, totalmente gratuito, que qualquer pessoa pode submeter-se, seja indo fisicamente à nossa instituição em Campinas, seja através da nossa televisão na internet, porque à distância também o tratamento pode ser realizado. Vocês estão vendo aí que as recomendações para o tratamento se encontram neste link do YouTube, o link do tratamentoespírita.com.br, www.tratamentoespírita.com.br. Você que está à distância pode ler as recomendações de como proceder para submeter-se ao tratamento. E depois, no dia, você deverá conectar-se no link do youtube.com/TV Alvorada Espírita. É o link da TV Alvorada que transmite toda a explicação, a oração, a palestra, e depois a pessoa poderá permanecer em repouso em sua casa por pelo menos 1 hora, esperando que durante esse tempo, em prece, em boas vibrações, o mundo espiritual, lá onde ela está, faça o atendimento. Então, é um convite que fazemos para qualquer pessoa que queira, seja comparecer à nossa instituição em Campinas, na rua Antônio Zingra, número 52, no Jardim Quarto Centenário, seja ficando em sua casa, conectando-se com a TV Alvorada Espírita
e também instruindo-se a respeito das condições e recomendações no link tratamentoespírita.com.br. É isso mesmo. Este é um evento que acontece de vez em quando numa quinta-feira, e como se trata do Natal, nós sempre fazemos nesta semana do Natal um tratamento. Há muitas pessoas que estão em férias, que não estão trabalhando e podem submeter-se ao tratamento. Inclusive quem tem problema de coluna precisará fazer repouso. Nós explicaremos tudo isso e está lá no link do Tratamento Espírita. Se você acessar, vai ler. E se você puder, divulgue isso para mais pessoas, porque o tratamento é gratuito, não há corte na pele, nós não temos nenhum interesse comercial nisto, é apenas uma chance das pessoas que estão com problemas de saúde poderem encontrar um tratamento alternativo sem desmerecer o tratamento da ciência, da medicina, que é muito importante e que as pessoas devem continuar a buscar. Nós temos esse tratamento, Solange, já há mais de 23 anos e nossa instituição se sente muito feliz de poder estar oferecendo, dentro da nossa humildade e pequenez, aquilo que os espíritos têm de mais precioso, a esperança. Então, você está convidado. Pode usar na internet, pelo celular, pelo seu computador, você pode procurar os caminhos que achar melhor para assistir e participar, tá bem? Exatamente. É agora, ó, quinta-feira, dia 21. Próxima quinta. Próxima quinta-feira, antes dezembro. do Natal. Isso aí. É isso mesmo. Bem, deixamos também o convite para você participar do Espiritismo Sem Mistério. Às terças-feiras, a cada 15 dias, estude conosco o Livro dos Espíritos na TV Mundo Maior, a partir das 16 horas. Nós agradecemos a sua participação, que essa semana seja de muita paz e que esperamos vocês no tratamento, na cirurgia do Natal. Até lá, nós vamos fechar os nossos olhos e fazer a nossa oração. Muito obrigado, Jesus, por podermos, sentindo o teu amor, que não se ausentou da face da terra, gerar a esperança constantemente renegada por muitos que preferem reclamar de seus problemas a corrigi-los, corrigindo-se. Nós te agradecemos a paciência com que você trata a nossa ignorância, sempre oferecendo uma nova oportunidade para que nós possamos nos redimir da escuridão que carregamos. E que nunca alguém que ama tanto fica feliz quando o filho amado prefere quebrar seus ossos, romper sua carne, adoecer por escolha própria. E sempre quando nós escolhemos isto, ainda assim o teu amor é capaz de organizar certames que ajudem as pessoas a recuperarem seu organismo físico ou a conquistarem um pouco de harmonia vibratória. Quando os homens fecham os corredores por falta de leitos, em hospitais abarrotados, em prontos socorros que não cabem nem um mosquito, quando não há, Senhor, ambulância capaz de transportar tantos doentes, quando muitos não têm recursos para conseguir uma consulta ou não têm dinheiro para comprar um remédio, eis que o teu amor transforma a energia humana em uma ferramenta que ajuda a dar àqueles que estão aflitos e são sinceros nessa busca o atendimento que necessitam, sem que elas precisem pagar convênios médicos, sem que precisem recorrer a suplícios, rogando, esmolando, tentando de toda forma um espaço para ser atendido. Ao contrário, Senhor, nós te agradecemos porque inclusive através da tecnologia moderna podem se submeter ao tratamento todos os que quiserem em seus lares, sem interesses de ganho, sem exigências de conversão religiosa, sem mesmo a expectativa da gratidão. E o teu amor é capaz, através da medicina dos espíritos, de transformar tecidos, de melhorar o funcionamento orgânico, de acalmar as angústias da alma,
fazendo com que haja mais esperança e cada qual, beneficiado à sua maneira e segundo o seu mérito, possa sentir-se chamado à concretização missionária de ser instrumento do bem na superfície do mundo. Nós sabemos que você prefere muito mais alguém que se torne enfermeiro cuidando de outros enfermos do que o coro de soluços dos doentes a suplicar bênçãos do céu. Por isso, obrigado, Senhor, por nos convidar a deixarmos a condição de enfermos para assumirmos a condição de enfermeiros. Obrigado pela tua bondade e pela bondade desta casa que ampara todos os que procuram a esperança como forma de bênção. Obrigado, queridas irmãs, queridos irmãos. Muita paz. Creio em ti ao ver que a chuva cai e faz a flor nascer. Creio em ti, pois sei que enquanto é noite aqui, é dia ali. Creio em ti porque me deste o riso e a dor, me deste o amor do teu amor. Creio em ti, creio em ti. Se a paz sobre nós seu véu descer, eu creio em ti. Se a tempestade a terra abalar, eu creio em ti. Cada vez que neste mundo eu escutar alguém cantar, alguém chorar, direi então, creio em ti, Senhor, eu creio em ti. Creio em ti.